Olá, aluno! Seja bem-vindo à resolução do Enem 2017. Eu sou o professor Soldado. Acompanhe a leitura da questão 130. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga, obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função, letra A, das diferentes densidades, letra B, dos diferentes raios de rotação, letra C, das diferentes velocidades angulares, letra D, das diferentes quantidades de cada substância, letra E, da diferente coesão molecular de cada substância. Bom, temos uma questão então que fala sobre as centrífugas, que é um equipamento utilizado para separar sólidos em suspensão em líquidos e também para separar líquidos. Nós temos então que descobrir como que a centrífuga consegue, separar estas substâncias ou separar sólido de líquido. Quando a gente estuda hidrostática, a gente aprende que quando a gente pega um corpo e mergulha dentro da água, quando a gente solta este corpo, podem ocorrer três situações. Este corpo pode afundar depois que eu soltar ele, é o que acontece com uma pedra. Quando a gente solta uma pedra dentro da água, ela afunda. Este corpo ele pode subir, é o que acontece, por exemplo, com uma bola. Quando a gente pega uma bola, coloca dentro da água e solta, ela sobe. Ou então eu posso soltar o corpo e ele ficar na mesma posição. A gente analisa essas situações lá na hidrostática. E a gente descobre qual é a grandeza que determina se o objeto vai descer, subir ou ficar em repouso. Essa grandeza é a densidade. A gente prova lá em hidrostática que se o corpo for mais denso do que o líquido, ele afunda. Se o corpo for menos denso do que o líquido, ele sobe. E se o corpo tiver a mesma densidade do líquido, onde eu soltar, ele permanece em repouso. Então a gente pode usar essa propriedade para separar sólido de líquidos ou para poder separar dois líquidos. Por exemplo, quando eu pego um recipiente e coloco lá dois líquidos, aquele que for mais denso, ele vai afundar. E aquele que for menos denso, ele vai subir e os dois líquidos vão ficar separados. Quando eu pego o sólido e coloco junto com o líquido, o sólido, se ele for mais denso, ele vai descer. Ou então, se ele for menos denso, ele vai subir. De qualquer forma, ele vai ficar separado do líquido. Mas o problema é que, às vezes, o sólido ele tem uma densidade que é próxima da densidade do líquido. Então, neste caso, ele pode até afundar ou então subir, mas ele faz isso muito lentamente. Então, neste caso, o sólido ele fica em suspensão dentro do líquido. Ele demoraria muito tempo para descer ou muito tempo para subir. Como que a gente faz para separar este sólido do líquido? Uma forma é se a gente conseguisse alterar a aceleração da gravidade. Vamos supor que o corpo seja mais denso do que o líquido. Ele está afundando, mas está afundando muito lentamente. Se a gente fosse capaz de alterar a aceleração da gravidade, aumentar a aceleração da gravidade, ele afundaria mais rápido e eu teria então uma separação entre o sólido e o líquido. Se eu tiver dois líquidos de densidade próximas, se eu conseguisse aumentar a aceleração da gravidade, eu ia então fazer com que um líquido descesse mais rapidamente e eu teria os dois líquidos separados. Como a gente não consegue alterar a aceleração da gravidade, a gente usa a centrífuga. Na centrífuga, o líquido ou o sólido junto com o líquido, eles vão girar
e no referencial da centrífuga vai ter uma aceleração para fora, que a gente chama de aceleração centrífuga. Dependendo da rotação, essa aceleração centrífuga pode ser muito grande e fazer o papel da aceleração da gravidade. Então, essa aceleração centrífuga, como ela aponta para fora, se eu tiver um sólido mais denso do que o líquido, ele tende a ir para fora. Se eu tiver dois líquidos e um líquido for mais denso que o outro, o líquido mais denso ele tende a ir para fora, se separando do outro líquido menos denso. Então, a grandeza que determina qual líquido vai mais para fora e qual fica na parte de dentro é a densidade. O líquido que for mais denso, ele vai para a parte de fora. Então, o gabarito dessa questão é letra A. É as diferentes densidades que permitem você separar um líquido do outro ou separar um sólido em suspensão do seu líquido. Chegamos então ao final da questão 130. Bom, eu sou o professor Soldado. Te aguardo numa próxima resolução.